Olá, bom dia, turma do 8º ano. Dando continuidade aí às nossas atividades. Hoje nós vamos verificar a atividade do ensino das artes, certo? Vocês peguem o livro de vocês na página 38, capítulo 3, a arte e o cotidiano. Na página 39 nós temos 3 questões aí que vocês vão observar as imagens e vão responder, certo? Vão responder no caderno. O cotidiano, por mais simples e repetitivo que possa parecer, é grande fonte de inspiração para artistas das mais diferentes modalidades, certo? Nós temos aí 3 questões. Você sabe definir o que é cotidiano? É possível que eventos do dia a dia sejam representados na arte? Será que é a arte que torna o cotidiano mais interessante ou é o cotidiano que possibilita a arte ser criativa? Vocês vão observar, né, as imagens e vão responder essas questões de caderno. Virando na página 40, nós temos aí, ó, a vida como ela é. Nós temos vários textos aí, certo? Na página 40 e na página 41. Vários textos com várias imagens, certo? Cada uma imagem representando um tipo de arte, correto? A vida como ela é. Ações comuns como cozinhar, ler e comer podem ser fontes de inspiração para diversos artistas. Eles retratam certos aspectos da vida que muitas vezes poderiam passar despercebidos em nosso dia a dia. Mas saiba que nem sempre foi assim. Por muito tempo, a arte ocidental privilegiava em suas pinturas a mitologia, a religião, a nobreza e as cenas históricas, certo? Somente no século XVII, na Holanda, que os pintores começaram a trazer para suas obras pessoas comuns, retratando cenas com a vida acontecendo no interior das casas e seus arredores. A partir disso, o cotidiano passou a ser um tema recorrente na história da arte com diferentes representações, como podemos observar a seguir. Então, como eu falei, vocês aí no livro de vocês, se vocês observarem, nós temos várias cenas, cada uma representando um tema, né, no cotidiano, a vida no cotidiano, certo? Nessa primeira imagem aí nós temos uma leiteira, né, uma senhora. Essa foto ela foi tirada em 1660. Essa pintura aí é óleo sobre tela, certo? No museu do estado do Amsterdã, na Holanda, correto? Essa arte foi feita nessa época, correto? Aí você vai observar que nós temos 2 questões aí. O que foi retratado? Você vai definir, né? Olhar a imagem, observar e vai definir o que está sendo retratado nessa imagem, correto? Quais são os elementos presentes na cena que nos contam a respeito de seu contexto? Certo? Essa é uma obra, né? A Leiteira. Esse artista ele foi um dos principais pintores holandeses, certo? A retratar o cotidiano. Ele pintava com muita habilidade e técnica. Não apenas ele não produzia os mínimos detalhes, como também conseguia ter domínio da atmosfera da cena, certo? Muitas obras que apresentam o cotidiano como tema de referência também podem ser consideradas evidências de costumes e de contextos históricos e sociais de variadas épocas, correto? Lá na página 41, se vocês perceberem também, nós temos outras cenas de outras artes, certo? Lá na metade do século XIX, o cotidiano voltou a ter força no cenário artístico, mas dessa vez mostrou também outros aspectos, como o trabalho e as mudanças provocadas, né, pelo processo de industrialização pelo qual o mundo ocidental passava, certo? Jean, ele trouxe para a sua pintura a vida dura, né, que os camponeses passaram a ter. Aí no livro de vocês observarem, nós temos várias pinturas, né, da arte retratando como eles viviam, né, os camponeses, o que eles faziam, certo? Aqui ao lado nós temos uma foto, né, a colheita de batatas,
que ele pintou, né? Também é uma pintura de óleo sobre tela, certo? Isso é uma arte, isso aí foi no Museu de Artes, né? Nos Estados Unidos, correto? Nós temos mais embaixo aí uma outra figura retratando aí os quebradores de pedras. Esse aspecto mais realista contido nas obras fez surgir um movimento artístico chamado realismo, certo? Esse daqui também foi um pintor francês. Essa foi um de seus grandes nomes, correto? Essa também é uma pintura em óleo sobre tela, correto? Isso aqui na Alemanha. Observem aí no livro de vocês que vocês vão poder acompanhar, correto? Mais embaixo nós temos aí o baile no Moulin, certo? Isso aqui é em Paris, na França, também é uma tela, um óleo sobre tela, isso é uma pintura, né? Os artistas de outras épocas eles também continuaram investigando esse tema. É o caso do impressionista, né, o Pierre. Ele particularmente gostava de pintar os momentos de lazer das pessoas que moravam em Paris. Os artistas impressionistas eles saíam pela cidade, pelo campo para pintar ao ar livre as cenas que observavam no cotidiano. Eles buscavam representar os momentos com suas cores, luzes e personagens. Então eles eram acostumados a fazer esse tipo de arte, né? Observar o movimento das pessoas, o que elas faziam para começar a praticar, certo? Lá na página 42 nós também temos aí as cores da emoção. Nós temos aí uma outra obra, certo? São os comedores de batata. Isso aí é uma arte também, óleo sobre tela, certo? Isso aí também foi na Holanda. As cores da emoção, certamente você já ouviu falar, e até mesmo deve ter visto algumas obras mais conhecidas do pintor, certo? Esse pintor aí é do Vicente Van Gogh, certo? Como os girassóis, a exemplo dessas pinturas, ele gostava muito de pintar o cotidiano e os elementos simples, como cenas de trabalho no campo, os sapatos, pessoas em seus momentos de lazer e etc. Inspirado por outros artistas que também os interessava pelo dia a dia, especialmente, ele pintava, né, muitas paisagens, certo? Além de relatos de pessoas comuns. Ele costumava também até mesmo sair para pintar ao ar livre, certo? Se você puder observar aí a sua primeira grande pintura, né, que ele fez, os comedores de batatas, que retrata as pessoas simples que viviam no campo em uma ação cotidiana que era se alimentar, certo? Mais embaixo aí nós temos aí duas atividades, né? Que sentimentos e impressões você tem ao observar a pintura, essa pintura, né? Com essas cores mais escuras. Se vocês observarem no livro de vocês, quase não dá para percebermos, né? Porque é muito escura, certo? Em sua opinião, por que o artista escolheu essas cores para pintar sua obra? Para você, as cores podem influenciar na percepção de uma pintura ou desenho? Observem, né, observem as obras através de suas pinturas para poder vocês responderem as questões. Na página 43, nós também temos aí uma atividade para vocês fazerem. Talvez você esteja se perguntando onde estão as cores vivas. Os amarelos, os azuis, né, que o Van Gogh ele tanto usava. Nessa obra o artista fez o uso de tons terrosos, certo? Mais sombrios e rebaixados, muito característico de seus primeiros trabalhos como pintor, para representar a família de camponeses. Essa escolha pode ser interpretada como uma denúncia, né, da condição de pobreza e fome na qual os trabalhadores rurais se encontravam nessa época, certo? Então nós temos aí uma atividade, você vai observar os detalhes da obra e vai relacionar as suas respectivas descrições. Nós temos aí o A, o B, o C e o D, certo? Você vai observar e vai relacionar nas questões abaixo. Essas pessoas humildes se alimentam do que plantam
e dividem o alimento entre os membros da família? Os rostos são pintados de maneira expressiva, evidenciando as marcas e as expressões atormentadas. As mãos são torcidas e maltratadas, resultado do trabalho duro com a terra. Vocês vão observar as questões, vão observar as imagens e vão relacionar, correto? Aonde é a alternativa A, onde é a alternativa B, onde é a C, certo? Virando lá na página 44, dando prosseguimento às atividades, você vai observar cada cena, certo? Cada época vive um cotidiano que o caracteriza. Sabendo disso, observe as imagens abaixo e você vai assinalar as obras que retratam essa temática. Nós temos aí, várias obras. Nós temos 4 obras aí, certo? Na primeira nós temos aí o Descanso ao Meio-Dia. Na segunda nós temos o Cavalo Azul. Na terceira nós temos aí a Cigarra Adormecida, certo? Na última nós temos aí a Limpeza das Orelhas. Você vai observar as imagens, né, que retratam essa época e vai marcar um X, correto? Nós temos 2 alternativas corretas aí, certo? Vocês vão observar as imagens e vão fazer as atividades. Depois das atividades prontas, eu peço que vocês me enviem lá no meu privado, no WhatsApp, depois das atividades prontas. Qualquer dúvida, estou aqui, vocês podem estar me perguntando, correto? Essa atividade vai até a página 44, no nosso livro de ensino das artes. Tenha uma boa aula e um bom dia.